Queridos irmãos, nesse momento de reflexão da palavra do nosso Deus, quero utilizar as primeiras palavras do texto do Evangelho que foi lido nesta noite. Nós lemos todo o texto porque ele traz o contexto bem importante ali para a nossa reflexão, e aí a gente vai acabar entendendo por que foi dito lá, logo nos primeiros versículos, o seguinte: ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes: paz seja convosco. Quando o texto diz assim, naquele dia ou daquele dia, o primeiro dia da semana, está se referindo ao domingo em que Cristo ressuscitou. Isso foi logo depois das mulheres saberem a notícia. Quando elas foram ao túmulo, elas voltaram para falar com os discípulos, mas eles estavam trancados dentro de uma sala. E é importante que pensar até mesmo naquela questão dos discípulos estarem trancados. Eles que viram tanto poder da parte de Deus, eles que caminharam com Jesus por 3 anos, aqueles homens que viram seus milagres, Jesus ressuscitar mortos, expulsar demônios, Jesus curar pessoas, alimentar multidões. Eles tiveram a oportunidade, com os próprios olhos, ver as coisas acontecendo. E agora esses homens estavam trancados. Eles foram avisados de que Jesus seria traído. Eles foram avisados com antecedência que iriam sofrer, morrer, que Jesus iria morrer e ressuscitar. Agora, esquecido das palavras de Jesus, estão trancados dentro de casa. E o que faz alguém se trancar em sua casa? Por que você se tranca na sua casa? A situação deles foi muito específica. Ele disse porque estavam com medo dos judeus. E quando nós pensamos no medo, nesse sentimento que ninguém escolhe, ninguém na verdade gostaria de sentir o medo, ele simplesmente aparece de uma hora para outra, de um momento para outro, em uma situação de vida, ele simplesmente surge no coração da gente. E o medo ele faz com que aqueles homens mais corajosos também se tranquem, também se retraiam. Eles estavam, em outros momentos, enquanto Jesus ainda estava vivo, eles estavam dispostos a morrer por Jesus. Mas depois que Jesus é pendurado na cruz, que ele morre, é sepultado, agora eles estão trancados na sala. Quando o medo toma conta do coração, quem já sentiu aí síndrome do pânico, e todos nós já sentimos medo, não adianta nós querer ser tão valentão assim, né? Todos nós já sentimos medo. O medo, em uma dose pouca, ele ajuda a cuidar da vida, ele conserva a vida. O medo, ele é importante na nossa vida. Não exclua o medo simplesmente, porque senão você vai sair daqui, você vai querer andar no meio da BR e achar que está tudo certo. Mas quando o medo ele é excessivo, que foi o caso dos discípulos, eles se trancaram dentro de casa. Talvez muitos hoje apontam o dedo para os discípulos e dizem: mas são medrosos mesmo, hein? Covardes. Viram tanta coisa de Jesus, sabem tanta coisa de Jesus, mas agora
estão trancados. Jesus, naquele momento, ele entra na sala, e como ele entrou sem abrir a porta, imaginem você lá dentro do seu quarto de noite, sozinho, ou com você e sua esposa, você seu filho, você seu marido, e de repente Jesus aparece lá dentro do quarto, sem abrir porta, sem abrir janela, simplesmente ele aparece. E aí, Jesus logo diz para os discípulos: paz seja convosco. Essa era uma saudação muito comum naquela época, de desejar a paz. E por isso Jesus logo tratou de mostrar as mãos para os discípulos e o seu lado. Ele disse: calma aí, gente, paz seja convosco, mas olha aqui minhas mãos, não sou um fantasma. Isso nos faz pensar que você poderia naquele momento tocar o corpo de Jesus. Se você tocasse, você não ia vazar a mão fora, mas você ia conseguir sentir Jesus ali. Então ele entrou naquele ambiente simplesmente pelo seu poder, pelo poder que ele tem sobre todas as coisas, até mesmo sobre a natureza. E aí nós lembramos de Tomé, né? Tomé teve coragem de dizer: eu não vou acreditar enquanto eu não puser o meu dedo na sua mão e no seu lado. Enquanto os outros já tiveram a oportunidade de ver e quem sabe alguns tocaram. Pensemos sobre isso. Vamos pensar um pouquinho em nós. Quantas vezes nós ficamos trancados já? Trancados de medo. E agora eu quero que nós pensemos exclusivamente no sentido de não testemunhar a fé, de não viver a fé, onde nós preferimos ficar trancado em nosso escritório, em nosso quarto, em nossa casa e dizer assim: eu não me exponho para a sociedade, porque se hoje nós nos expormos, inclusive eu aqui exposto a nível mundial aí através da transmissão do culto, então eu não vou me expor lá fora para que os outros não me acusem de absolutamente nada. E às vezes nós queremos carregar uma imagem de ser bonzinhos com todo mundo. Então nós preferimos não falar as coisas e nos recolhemos em nosso medo. Quantas vezes vivemos trancados em nosso medo? Pense na sua vida. Quantas vezes o nosso medo nos paralisou, quer dizer, ele não permitiu que nós fizéssemos aquilo que deveria ter sido feito. Mas ele criou um bloqueio e nós não fizemos. O medo nos deixa sem ação. Porém, me refiro ao medo de sermos testemunhas de Cristo aqui no mundo. Tem alguns medos bem evidentes, e hoje, abrir a Bíblia já é um problema. Carregar a Bíblia já é um problema. E quem sabe os cristãos deveriam voltar a carregar a sua Bíblia. Em vez de simplesmente termos no celular, que daí ninguém sabe se você tem ou não tem, a não ser quem administra e quem tem o controle do meu celular, sabe se eu tenho Bíblia aqui dentro ou não. Mas quem sabe nós deveríamos, de novo, com muita coragem, pegar a nossa Bíblia. Você não precisa nem abrir ela no caminho. O simples fato de você carregá-la, você já está dizendo qual é o livro que você guia a sua vida, em quem você crê. Alguns medos do que os outros irão dizer,
Deixemos de fazer o que é correto, fazer com medo do que os outros vão dizer a respeito de você. E muitas vezes se maltrata as pessoas simples, não se fala de Jesus na frente de certas pessoas, porque elas vão ter uma visão a seu respeito. O que será que meu pai, meu irmão, meu tio vão dizer a meu respeito se eu fizer o que precisa ser feito? O que seu amigo vai dizer de você? Faça as coisas que testemunhem a ação de Jesus em sua vida e vamos parar de ficar trancados. Porque se nós analisarmos a nossa vida com a de Jesus, analisar a palavra, nós não temos nenhum motivo para vivermos trancados. Nenhum. Na verdade, nós deveríamos estar mais preocupados com o que Deus vai dizer a meu respeito, não o que os outros vão dizer a meu respeito. Se a minha vida, de fato, condiz com o que Deus quer, então não me importa a opinião dos outros a meu respeito. Pensemos sobre isso. O outro medo, nós temos medo de não agradar aos homens. Vamos fazer isso para agradar. E essa é uma das grandes preocupações do ser humano, e às vezes ela é demais. É uma grande preocupação. Tantas vezes levamos nossa vida somente para agradar o fulano ou ciclano. E isso envolve, muitas vezes, não falar de Deus. Muitas vezes cedemos aos caprichos humanos para estarmos de bem com eles. Eu vou fazer isso porque senão eles vão perceber que eu sou cristão. Eu vou compactuar com o que é pecado, porque se eu me expor aqui, vai causar um mal-estar na minha vida. Vai me trazer preocupações e quem sabe pode me trazer até despesas financeiras. Gálatas 1:10 afirma assim, porventura procuro eu agora o favor dos homens ou o de Deus? Responda no seu coração. Você está procurando o favor de quem? Dos homens ou de Deus? Ou procura agradar a homens? Se agradasse ainda a homens, seria servo, não seria servo de Cristo. Se como cristãos nós tivermos que agradar aos homens para ficar de bem com eles, para eles não nos fazer um monte de coisa, eu deixo de ser servo de Cristo. Isso é fato. Isso é verdade. Deus não aceita meio termo. Atos 5:29, que foi a leitura de hoje, antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Se o ser humano, seja um homem ou uma mulher, lhe pedir para que faça algo contra a vontade de Deus, e aqui eu digo até para os filhos, se seu pai lhe pedir para pecar contra Deus, você tem o direito de não obedecê-lo. Porque acima do pai, acima do patrão, acima do dinheiro que eu posso ganhar pecando, acima de qualquer coisa, eu tenho um Deus no céu. Vocês têm um Deus no céu. E é esse Deus a quem nós devemos buscar, amar e servir constantemente. Outro medo que existe é do que possa nos acontecer. E esse é um medo mais comum, né? Agora há poucos dias, vi que na Coreia do Norte,
assim como outros países já. E quem sabe aqui no Brasil, em alguns lugares, já vimos algumas coisas, onde os cristãos estão sendo perseguidos. Esses dias eu vi na internet que a mulher, só por abrir a Bíblia e ler lá que Deus criou o homem e mulher, ela foi processada. E aí? Você vai abrir a sua boca, mesmo correndo esse risco, ou preferimos ficar calados? Coreia do Norte, matando mulheres grávidas, matando pessoas pela sua fé, pela sua cor, pela sua opção sexual, e eliminando. Então, muitas vezes a gente não quer nem citar muito exemplo do dia de hoje, mas vamos pegar Jesus. Jesus, quando estava chegando em Jerusalém, ele disse assim: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te foram enviados. Quantas vezes quis eu reunir os teus filhos como a galinha junta os seus pintinhos debaixo das asas, e vós não quisestes. Os profetas, só por falar de Jesus, foram apedrejados, açoitados, foram mortos, e assim por diante. Então, irmãos, muitas vezes nós nos calamos com medo, mas não vamos nos preocupar com isso. Apenas vamos ser cristãos dentro da igreja e fora da igreja, testemunhar a nossa fé, falar de Jesus. Não temos motivos para ficar trancados, mas temos motivos para abrir as portas, e o Espírito de Deus, como foi dito logo adiante, assim como o Pai me enviou, eu também vos envio, e havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Se a de alguns perdoardes os pecados, são-lhes perdoados, se lhos retiverdes, são retidos. Recebam o Espírito Santo. E o Espírito Santo dá poder para abrirmos as trancas, para abrirmos as portas, para abrirmos a boca e o coração e falarmos de Jesus. Apocalipse: ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida eterna. Que Deus guarde o nosso coração, a nossa mente e a nossa alma firmes neste caminho, hoje e sempre. Amém.